Nessa noite eu convido meus irmãos para que juntos possamos glorificar o nome do nosso Deus, cultuar esse Deus tão bendito, o qual merece toda a nossa consideração. Para isso, eu convido que abra comigo no Salmo de número 29 e façamos a leitura juntos dos versos de 1 a 11, que é todo esse salmo. Salmo de número 29, onde o salmista conclama o povo de Deus a tributar ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Salmo de número 29, a voz de Deus na tempestade. São 11 versículos e mesmo assentados vamos ler juntos esse texto sagrado. Salmo de número 29, de 1 a 11, Salmo de Davi. Assim diz a palavra do Senhor, convido meus irmãos para que leiam comigo. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. Vamos orar, convido o nosso irmão Rafael, que fique de pé e nos eleve a Deus em oração de louvor. Oremos, pois, ao nosso Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Cuida, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossos inários no hino, louvor, coroação e adoração ao nosso Deus, número 52. Convido a nossa irmã Esther a nos ajudar nesse hino, 52. Glória e celebração. Saudai o nome do nosso Deus, adorai na beleza da santidade. Cante bem forte para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Saudai o nome de Jesus.
arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroar. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroar. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroar. Louvado seja o nome do nosso Deus, a Ele glória, honra e todo louvor. Agora, meus irmãos, desse momento de contrição, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Carta de Paulo à igreja de Colosso, Colossenses 3, dos versículos 1 até o verso de número 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Vamos ler juntos também. Apenas esses 4 versículos em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos confessar os nossos pecados a Deus nessa hora, porque somente Cristo Jesus é poderoso para nos perdoar. Depois estaremos orando ao Senhor. Alguns momentos vamos orar, confessando a Ele os nossos pecados. Oremos, pois, ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus bendito e excelso, Trindade bendita, em cuja presença estamos, nós nos rendemos a Ti, ó Pai, reconhecendo a nossa pequenez e reconhecendo acima de tudo a Tua majestade, a Tua grandeza e o Teu poder. É por isso, Pai, que confessamos ao Senhor que somos indignos de estar na Tua presença, porque temos atentado contra a Tua santidade dia após dia. E é por isso que humildemente clamamos a Jesus Cristo,
que nos aceite como teus filhos, que nos perdoe, para que o sacrifício de Cristo eficaz em nossas vidas possa nos fazer, ó Deus, adentrar na tua presença sem culpa. Agradecemos, ó Deus, por tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário, por homens e mulheres que, como nós, pecadores, indignos do Senhor, mas aprove ao Senhor, no alto da sua glória, nos amar de uma forma tal, e enviou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, quando de fato nós ainda éramos seus inimigos. Muito obrigado, Pai, por esse grande amor, que não temos palavra para descrever, mas o nosso coração se enche de alegria por ter recebido tão grande bênção, que é a nossa salvação, que é o perdão dos nossos pecados. Dizemos isso com gratidão nos nossos corações, agradecido em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ainda, irmãos, o hino de número 132, Vivificação, mais uma vez, convidando a nossa irmã Esté para nos ajudar. 132. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair. Sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto ao Salvador quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor,
nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Amém. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Inflama-nos, como disse Isaías, se descesse, os céus se fendesse e descesse, assim como o fogo no braseiro, para que o nome do Senhor se fizesse notório. Como declaração do perdão, irmãos, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 103. Eu farei leitura e os irmãos acompanharão em suas Bíblias dos versos de 1 a 5. Salmos de número 103. Versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 103, de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Deus que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Convido a nossa irmã Esté para nos dirigir em 3 cânticos nessa noite. Perto quero estar, manancial, e és tu a única razão. Vamos cantar com muita alegria. Convido a igreja a se colocar de pé. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei.
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Cantemos ainda Manancial. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés.
manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. A igreja pode sentar. Como último cântico, vamos entoar: És tu única razão da minha adoração. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje eu gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo a Corinto, a igreja de Corinto, segunda carta de Paulo, capítulo de número 2, dos versículos 12 até o verso de número 17. Nós estamos expondo essa carta na nossa escola bíblica, expondo o livro do Eclesiastes, e nos cultos de doutrina, quarta-feira, aquele texto de 2 Pedro, capítulo 3, de 18 a 21. E nessa noite, irmãos, vamos dar continuidade à exposição da palavra do Senhor, e eu peço aos irmãos que acompanhem suas Bíblias a leitura do texto. 2 Coríntios, capítulo 2, de 12 a 17. Esperar um pouquinho para que todos possam abrir as suas Bíblias e acompanhar. Segundas Coríntios, capítulo de número 2, dos versos 12 a 17, assim diz a palavra do Senhor. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, partiu para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos como para os que se perdem. Para com estes cheiros de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, com tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deixa eu pedir ao nosso irmão Kelso que nos eleve a Deus em oração, pedindo iluminação da parte de Deus para nós nessa noite. Vamos orar. Amém. Amém. Irmãos, nós temos visto esses dias que o apóstolo Paulo foi acusado de várias maneiras, de diversas coisas, pelos próprios irmãos da igreja de Corinto, igreja que Paulo tanto amava. Igreja essa que o apóstolo Paulo passou na sua fundação 18 meses com esses irmãos, durante dia e noite, ensinando-lhes a palavra do Senhor e demonstrando carinho e amor para com esses irmãos. Entretanto, nós vimos que,
porque o apóstolo Paulo antecipou, aliás, disse que passaria uma temporada com eles, mas devido a alguns problemas, Paulo teve que antecipar a sua viagem e um grupo de pessoas se levantou contra Paulo. Por exemplo, eles acusaram o apóstolo Paulo de ser um homem inconstante naquilo que fazia e falava. Que o apóstolo Paulo era um homem sem palavra, que empenhava a palavra e não cumpria, por isso não tinha credibilidade no que falava. E por fim, irmãos, eles estão acusando o apóstolo Paulo de não ter as credenciais de um verdadeiro apóstolo. O apóstolo Paulo chegou a dizer certa vez para alguns irmãos que ele poderia até ser inferior na maneira de falar, mas Paulo disse: eu jamais serei no conhecimento. Talvez eu não tenha a forma de me expressar tão claramente, se é que acontecia isso com Paulo, mas ele disse: mas eu não sou inferior a tais apóstolos, a tais pastores no conhecimento. Paulo era um homem altamente conhecedor da palavra, porque ele de fato se enfadava na palavra do Senhor. Quando nós olhamos no livro dos Gálatas, nós vemos que o apóstolo Paulo era diferente. O apóstolo Paulo era um jovem diferenciado dos demais da sua própria idade. E a história nos conta que o apóstolo Paulo, sendo um aluno de Gamaliel, tornou-se um aluno por excelência, tornando-se um fariseu, tanto com direito a voto como ser votado. Paulo diz que eu me avantajava dos jovens da minha idade, porque eu o conhecia, eu me enfadava, eu buscava mais a palavra do Senhor. Mas diante de tantas acusações que com certeza doía-lhe o coração, com tantas acusações que fizeram Paulo chorar, ele mesmo declara que ao escrever para essa igreja, fez isso debaixo de lágrimas. Mesmo assim, meus irmãos, essas acusações infundadas não deixou com que Paulo os amasse, não deixou que Paulo mostrasse amor por esses irmãos. A grande prova, meus queridos irmãos, do amor e da preocupação que Paulo tinha para com essa igreja, está aqui no texto que nós estamos vendo, irmãos. Paulo disse que quando chegou na cidade que ele veio para pregar a palavra do Senhor, em Troade, Paulo disse: eu vim com o intuito de pregar essa palavra, mas eu não tive sossego. Eu não descansei, eu não tive sossego em momento algum quando eu cheguei nessa cidade, porque eu não encontrei o meu irmão Tito. E por que Paulo não descansou, irmãos? Lembremos nós, o apóstolo Paulo, devido a tantas acusações, não antecipou, tardiou a sua ida à igreja de Corinto, disse deliberadamente: eu decidi não encontrar com vocês nesse momento, mas enviou Tito com uma carta penosa, uma carta, meus queridos irmãos, trazendo exortação para aquela igreja. E Paulo agora não teve descanso ao chegar ali, não encontrando Tito, para saber como de fato foi a receptividade daqueles irmãos para com Tito e com a sua carta. Então Paulo, meus irmãos, a história nos mostra, a Bíblia nos mostra que ele não tinha descanso em parte alguma, nem mesmo aqui nessa cidade que Deus lhe abriu uma porta. Deus lhe ofereceu esperança de sucesso, mas enquanto não recebeu notícia da igreja, dos irmãos em Corinto, o apóstolo Paulo não teve sossego. É o que nos diz o versículo 12 e versículo 13 do texto que nós acabamos de ler, e eu vou repetir. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, Paulo não foi a essa cidade passear, Paulo não foi a essa cidade visitar quem quer que seja. Paulo foi a essa cidade pregar o evangelho não de homens, mas o evangelho de Cristo. Portanto, quando Paulo chegou ali para pregar o evangelho genuíno de Cristo, uma porta lhe foi aberta. Foi o próprio Deus que abriu essa porta para o apóstolo Paulo, para que as pessoas pudessem ouvir a palavra do Senhor. Então, verso 13, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, dessa cidade, desse povo, os quais Deus lhe abriu uma porta. O apóstolo Paulo, agradecendo, partiu para a Macedônia, porque desejava encontrar e receber notícia de Tito. Paulo estava totalmente diferente do nosso contexto.
Se estivesse nos dias atuais, poderia mandar uma mensagem através de uma mídia social, através de um telefone, de um fax, seja lá o que for, mas nesse período não tinha essa facilidade, e você fica imaginando aqui o espírito perturbado do apóstolo Paulo, porque não tinha recebido notícia dos seus irmãos. Paulo, acima de tudo, meus queridos irmãos, e nós vamos ver umas verdades que quero expor para os irmãos nesse momento, algumas verdades que eu posso retirar logo desses versículos. A primeira coisa é que o apóstolo Paulo, o homem de Deus, servo do Senhor, era um pregador comprometido com o evangelho de Cristo. Paulo, meus queridos irmãos, poderíamos confundir com o próprio evangelho a vida de Paulo, porque ele chegou a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, em primeiro lugar, Paulo era um pregador comprometido com o evangelho, e foi com esse propósito que ele foi à cidade de Troade, uma importante cidade portuária, o qual lhe foi aberta uma porta. A saber, irmãos, foi através dessa cidade, foi através dessa igreja que o evangelho se abriu, uma porta se abriu para o evangelho entrar na Europa. Lembremos, pois, que foi ali que Paulo teve a visão do homem macedônico, que foi dali que o apóstolo Paulo partiu para a cidade de Filipe, onde Lídia, Deus abriu o coração de Lídia para ouvir o evangelho. Mesmo assim, irmãos, o amor que o apóstolo Paulo tinha por essa igreja, a igreja de Corinto, fez com que ele, por um momento, abandonasse essa porta que Deus abriu, porque queria ter notícia como estavam os irmãos da igreja de Corinto. Troade era na época um grande centro comercial, um porto marítimo, uma importante cidade, e foi com esse objetivo que o apóstolo foi, a fim de pregar o evangelho de Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo não queria pregar, meus queridos irmãos, outro evangelho a não ser o do Cristo ressurreto. Ele disse: em nada, meus queridos irmãos, eu quis falar, eu não vim ter convosco, dizendo em outras igrejas, com ostentação de palavra, com sabedoria humana, mas eu vim falar do evangelho, e isso do evangelho de Cristo, o Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo relata aqui nesse texto, irmãos, que nessa cidade encontrou uma porta aberta para receber a boa nova. Ou seja, ali ele encontrou pessoas que estavam atentas para ouvir o que ele estava a anunciar. Essa importante cidade ficava localizada no extremo oriente da Ásia Menor. Essa cidade de Troade é a Turquia atual. Era ali, ou é ali que Deus mandou o apóstolo Paulo. Foi para ali, meus irmãos, que o apóstolo Paulo foi. Lembremos nós, o apóstolo Paulo não queria, ele não conhecia. O apóstolo Paulo tentou ir para Bitínia, o apóstolo Paulo tentou para ir a outro local, e o Espírito Santo de Deus o impediu. Certa noite o apóstolo Paulo estava e teve uma visão, como o homem macedônio disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo entendeu que era justamente ali, foi ali onde ele teve essa visão, foi ali que ele partiu para Filipe. Portanto, que cidade importante, que abriu o evangelho para a Europa. O berço do cristianismo começou com o trabalho de Paulo, com uma visão que ele teve do homem macedônio. Segundo lugar, que aprendemos com esses versículos, meus queridos e amados irmãos, vocês que estão me ouvindo, que quem abre porta é o próprio Deus. Não é o homem que abre porta. O homem pode ter sua habilidade, o homem pode ter maneira de atrair pessoas. Entretanto, a porta que se abre é a porta de Deus, e é o próprio Deus que abre, e abrindo uma porta, o nosso Deus, ninguém pode fechar. O texto nos diz que o apóstolo Paulo chegou ali e uma porta lhe foi aberta. O Deus é quem abre os corações, é Deus que abre os corações da pessoa para ouvir. Atos capítulo 16, versículo 14. O apóstolo Paulo está ali em Filipe, um dia de sábado, reunido com os irmãos, não tendo sinagoga naquela localidade, foi para a beira do rio, porque ali parecia um bom lugar de oração. E enquanto o apóstolo Paulo, no capítulo 16, verso 14 de Atos, ensinava aos irmãos a palavra do Senhor, uma mulher rica, vendedora de púrpura, Deus lhe abriu o coração para ouvir a palavra,
Paulo não estava pregando diretamente para Lídia, mas o Espírito Santo de Deus, trabalhando no coração, abriu o coração de Lídia, e Lídia converteu-se ao Evangelho. E Lídia disse: se eu sou digna de receber os servos de Deus na minha casa, vão ter comigo. E sabemos que a igreja começou na casa de Lídia, aquela mulher com seus recursos, tudo colocou diante de Deus, tudo foi colocado diante do Senhor, os recursos. E ali começou o trabalho, e tenho certeza de que Deus abençoou e muito a vida de Lídia. Tanto estará para todo sempre escrita aqui na palavra do Senhor. Faça aqui uma aplicação, que você use a sua vida, use a sua força e use o seu recurso para a glória do Senhor, para o trabalho do Senhor. Você que é jovem, você que é de meia idade, você que já é idoso, use a tua força, o teu conhecimento e os teus recursos para a glória, honra e louvor para o trabalho do Senhor, e Deus há de te abençoar. Portanto, irmãos, é Deus que abre porta, é Deus que abre o coração e os ouvidos das pessoas para ouvir a palavra. A cidade de Troia havia uma população romana cosmopolita. Essas pessoas que vinham a trabalho dos grandes centros, que passavam muitos dias por ali, eram peregrinos em viagens demoradas, com saudades das suas casas, mas estavam, meus queridos irmãos, ávidos por ouvir o Evangelho, estavam ali abertos para ouvir o Evangelho. E o apóstolo Paulo aproveitou essa oportunidade. Essas pessoas que estavam ali porque foi o próprio Deus. Portanto, Paulo era um pregador que estava ali para anunciar o Evangelho de Cristo. É Deus que abre porta. Em terceiro, o pregador está sujeito a grandes angústias. O homem e a mulher de Deus está sujeito a grandes angústias. A despeito de tanta alegria, de tanta promessa, de tanto sucesso que Paulo teria naquela cidade, uma cidade grande, com a população ávida por ouvir o Evangelho, mas tinha uma angústia no seu coração, responsabilidade pastoral. Paulo aqui, meus queridos irmãos, ele não abandonaria as suas igrejas, como a igreja de Corinto, que ele já havia fundado, ainda que tinha um trabalho para começar, mas a responsabilidade estava ali, conforme está escrito na carta aos Hebreus, que diz que nós temos pastores, temos a responsabilidade com cada alma de apresentar diante de Deus. Na igreja de Corinto tinha um problema. O apóstolo Paulo não podia estar ali presente, enviou o seu ajudante, o seu auxiliar, Tito, e ainda não tinha recebido notícia. O seu coração estava atormentado, o seu espírito. Por isso ele não pôde ficar ali naquele momento, porque ele queria saber a notícia. O homem e a mulher de Deus, o pregador da palavra do Senhor, ele sente angústia. O próprio Senhor Jesus já disse: nesse mundo tereis aflições. Ele não nos prometeu um evangelho sem cruz. Ele não nos prometeu um caminho sem espinho, sem dificuldades. Mas ele prometeu que estaria conosco. Mesmo diante de uma porta aberta, meus irmãos, Paulo teve que ausentar-se daquela cidade rumo à Macedônia. E aí, eu posso olhar com você, aqui no capítulo 4 de Colossenses, por gentileza, para que você entenda a angústia que o apóstolo Paulo estava. Colossenses capítulo 4, versículo de 2 a 6. Olha só o que esse mesmo apóstolo escreveu à igreja de Colossenses, aos seus irmãos. Ele disse assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra as portas à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estamos algemados, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo já havia pedido aos irmãos que orasse a Deus, pedindo para que se abrisse uma porta, para que ele pudesse pregar o evangelho, do qual ele estava algemado, o qual ele era o embaixador. Mas aqui, nesse momento, irmãos, a angústia do pastor para com as suas ovelhas que estão em dificuldades, faz com que ele abandone, não o trabalho, mas temporariamente para cuidar daquelas que já estão ali. Porque a palavra de Deus nos diz que o pastor,
ele, notando que uma das suas ovelhas tinha 100, uma se dispersou, uma se desgarrou, e ele deixa as 99 guardadas de segurança no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. O apóstolo Paulo tinha aquelas ovelhas, e por enquanto ele deixou ali nas mãos do Senhor, e queria saber notícia das suas ovelhas que estavam ali. Assim, meus queridos irmãos, ele estava ansioso para saber se a visita de Tito tinha logrado êxito em Corinto, se a igreja de Corinto tinha acolhido as suas determinações apostólicas. Ele queria saber. Ele estava ávido por isso. Mesmo diante dessa oportunidade, mesmo diante, meus irmãos, de sucesso que ele teria no seu ministério, teria um ministério eficaz. Qual pastor, qual missionário, qual obreiro não quer isso? Mas pela preocupação que ele tinha com aquela igreja, naquele momento, o apóstolo Paulo desvia-se daqueles compromissos, para que não pudesse deixar os compromissos anteriores, para que não deixasse a igreja de Corinto sem cuidado, para que ele pudesse endireitar os seus problemas, demonstrando aqui um amor sem medida sobre aqueles irmãos. A despeito de toda a acusação, que aqueles irmãos ainda não tinham compreendido o amor de Paulo para com aquela igreja, mas Paulo os ama tanto, que apesar de tudo, ele chama os santos que estão em Corinto. Mas enquanto Tito não apareceu, Paulo não ficou descansado. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, vendo a preocupação de Paulo, consolou o coração de Paulo com a chegada de Tito, que lhe trouxe boas notícias acerca da submissão daqueles irmãos, do amor da igreja de Corinto, que agora demonstrava para com o apóstolo Paulo, conforme está escrito no capítulo 7 de 2 Coríntios. Mas aqui, meus irmãos, eu não posso compreender para explicar para os irmãos. Deus um dia, talvez, me dará a compreensão disso. Porque agora o apóstolo Paulo, diante da notícia que ele teve agora, irmãos, ele faz uma pausa. O apóstolo Paulo aqui, a partir do verso 14, ele faz uma pausa, irmãos, não tratando mais desse assunto aqui. O apóstolo Paulo vai dar continuidade a esse assunto no capítulo 7 de 2 Coríntios. Ele para aqui, meus irmãos, parece que traz um alívio. O apóstolo Paulo parece que ao encontrar-se com Tito, em saber as boas notícias, ele para totalmente daquilo que ele estava falando, as preocupações veio, Deus trouxe um alívio, e agora o apóstolo Paulo vai falar, nesse intervalo, introduzindo uma gloriosa doutrina da nova aliança, falando sobre as marcas da vitória de Cristo na sua igreja e através da sua igreja. Ele diz agora no verso 14 em diante, capítulo 2, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus por Jesus Cristo que sempre nos conduz em triunfo. Meus irmãos, aqui não é uma palavra de autoajuda. Aqui não é triunfalismo evangélico. Pelo contrário, o apóstolo Paulo agora fala para a igreja do Senhor que Deus traz vitória em nós, ou através de nós, desde que sejamos de fato a fragrância de Cristo e que possamos transmiti-la para que os homens vejam e ouçam verdadeiramente a palavra. Vamos ler o versículo com muita atenção. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, porque Deus nos escolheu para propagar o Evangelho, Deus usa os homens para admoestar os demais, Deus usa o seu servo para ensinar a palavra, porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Não é triunfalismo, mas é conhecimento da palavra do Senhor, que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você tem sido a fragrância de Cristo? Você tem sido o transmissor da palavra e do conhecimento de Deus a outros homens? Aonde você tem chegado, você tem transmitido a palavra de Deus com conhecimento. Quando eu olho para os primeiros capítulos de Atos, de 5 a 7,
nós vamos encontrar a história de um homem, de um diácono da igreja chamado Estevão. A palavra de Deus nos diz que esse homem era tão amante da palavra, era um homem tão conhecedor da palavra, que era capaz de convencer os judeus que Jesus Cristo era o Messias. Foi um homem que tentaram calar, mas não puderam. Era um homem altamente conhecedor da palavra do Senhor, que mesmo diante de acusação, de julgamento, ele começa a expor a palavra desde Moisés até Jesus Cristo, mostrando para os homens que Jesus Cristo era o Messias prometido. Era um homem poderoso na palavra, que ninguém podia calar. Portanto, meus queridos irmãos, para que nós sejamos triunfantes, para que Deus mostre ao mundo a sua fragrância através de nós, é preciso que nós conheçamos, pois, a palavra do Senhor e assim transmita os demais. É preciso nos debruçar na palavra de Deus, conhecer a palavra do Senhor, para que a fragrância de Deus, do conhecimento de Deus, seja transmitido a outros. Não sejamos, pois, irmãos, apenas carregadores da Bíblia, sejamos conhecedores de todo o seu conteúdo, amando essa palavra, meditando nessa palavra dia e noite. Como vimos hoje pela manhã no Salmo que diz: de manhã, meio-dia e à tarde te apresento a minha queixa e fico esperando a tua resposta. Meditando na palavra. O apóstolo Paulo outrora foi inimigo de Deus, mas agora é um alegre cativo e participante das bênçãos do vitorioso rei. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Nós também, irmãos, somos participantes desse mesmo modo do domínio espiritual, marchando na parada da vitória do nosso grande rei, enquanto as forças do inimigo são esmagadas pelo avanço do evangelho. Assim Jesus Cristo fez e assim Jesus Cristo faz, ensinando o seu povo, ajudando o seu povo a transmitir a palavra do Senhor, para que a verdade do Senhor se estabeleça. Foi por isso que Deus escolheu homens e mulheres para pregar o evangelho, e de por todo o mundo e pregar o evangelho. Convencei os homens, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, pregai a palavra do Senhor, em tempo e fora de tempo. É por isso que Paulo disse: ore a Deus para que nós venhamos a aproveitar as oportunidades. Graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus conta com você. Deus quer te usar para que o conhecimento, para que a fragrância do seu conhecimento seja revelada ao mundo. O apóstolo Pedro disse: esteja pronto para responder a cada um que pedir a esperança que há em vós. Por que você está aqui? Porque você é crente? Porque você serve a esse Deus? É preciso você responder, e você responder com convicção, ao ponto de convencer pessoas, não com a tua palavra, com a tua sapiência, mas através das Escrituras Sagradas. Porque Estevão, porque João, porque Paulo, porque Pedro, eram homens da palavra, que convenciam o mundo pela pregação da palavra. Elias, ele foi à cidade de Serepta, no meio de fome, e ali pregou para uma mulher, ali ensinou uma mulher, e ela disse: verdadeiramente eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade, e que tu és o homem de Deus. Você tem sido, irmão e irmã, o homem e a mulher de Deus. Você tem transmitido a fragrância do conhecimento de Deus a outros? Ah, mas eu não tenho esse conhecimento. Tiago disse: quem quer conhecimento, peça a Deus que a todos dá. Conheça, enfade-se na palavra, medite na palavra, e Deus te dará conhecimento. A vida cristã, irmãos, é vitoriosa apesar das circunstâncias adversas, pois é Deus que dirige o nosso destino, é Ele que trabalha por todas as coisas, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É Deus que trabalha, é Deus que dirige o teu destino, e Ele faz com que todas as coisas, Ele trabalha para isso, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja aí, meus queridos irmãos, o velho Jó, o patriarca Jó, depois de perder tudo, ele ainda teve força.
Em um dia veio um terremoto, e naquele dia ele perdeu seus 10 filhos. Imagine, você que é pai, você que é irmão, você que é mãe, você que está me ouvindo, imagine a dor do coração de um pai que perdeu um filho, 2 filhos, mas Jó perdeu 10 filhos em um só dia. Já tinha perdido a sua fortuna e perdeu todos os filhos em um só dia. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que uma avalanche inundou a alma daquele homem numa profunda dor. E ele, coberto de cinza, em panos de saco, se joga no chão e exclama ao Senhor: o Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome de Deus. Quem deu essa força? Quem pode ajudar Jó? É Deus. E quando nós olhamos a história, quando nós lemos o livro de Jó, quando nós chegamos no capítulo 38, Deus disse: Jó, para aí, Jó, eu vou perguntar e tu me responde, se é que pode responder. E Deus faz um questionário para Jó, do capítulo 38 ao 42. Chega no 42, Jó estava ali, irmãos, esmagado. E Jó disse: Senhor, eu sei que em teus planos, que tu pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Um homem que no capítulo 1 e capítulo 3, o próprio Deus faz um elogio, dizendo que não existia na terra um homem como Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele agora diz no capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. E Deus ouviu as orações de Jó. Aliás, já tinha ouvido, porque Deus disse para seus amigos que o acusavam, disse: leve sacrifício a Jó e peça a Jó para orar, porque ele é meu servo e a oração dele eu vou ouvir. E Deus mudou a sorte de Jó. E ele tinha 3 filhas, e Deus lhe deu 3 filhas, as filhas mais lindas. E você deve me perguntar, por que ele não ressuscitou as 3 filhas? Por que ele não ressuscitou os 7 filhos, lhe deu 10 filhos? Porque os 10 estão guardados e seguros no braço de Deus, e agora ele tem mais 10 para proteger. Aquele homem que levantava de madrugada, que sacrificava por seus filhos, dizendo: talvez meus filhos tenham cometido pecado. Os 10 filhos estavam guardados nas mãos de Deus, e Deus agora lhe dá. E diz a Bíblia que mulher bonita como aquelas nunca nasceram na terra. Porque é Deus que trabalha para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É assim, meus irmãos, que o apóstolo Paulo usa essa figura. Ele está baseado aqui no cortejo da vitória romana, nos quais os prisioneiros eram forçados a marchar, para que a glória daquele general fosse manifestada ali. O apóstolo Paulo, que outrora era inimigo de Deus, agora ele é um cativo, mas ele vem no meio daqueles ali, mas glorificando a Deus, porque no meio de alguns, eles eram deixados viver e outros eram mortos. Paulo estava ali na recompensa, porque o Senhor havia conquistado para ele. Deus, através de Cristo, irmãos, venceu os seus inimigos. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 10, em Colossenses 2,15, que ele venceu, ele expôs publicamente, ele encravou na cruz do Calvário, e a dívida que nós tínhamos, ele rasgou. É por isso que ele nos conduz em triunfo, para que nós possamos manifestar aos homens a fragrância do seu conhecimento. Paulo, que anteriormente era inimigo desse Deus, agora tornou-se cativo de Cristo, sendo conduzido em triunfo. Por que Paulo diz isso? Porque quando nós olhamos para o capítulo 16 de Atos, nós vamos entender a partir do verso 25. O apóstolo Paulo estava juntamente com Silas, pregando a palavra do Senhor. E ali, meus irmãos, na cidade de Filipe, eles foram chicoteados publicamente, eles foram humilhados, foram açoitados diante dos homens, na praça pública. E depois conduziram o apóstolo Paulo para a prisão. Eles foram jogados em uma prisão, tendo os pés e as mãos amarrados. O futuro parecia incerto, porque quem iria defender aqueles 2 homens desconhecidos naquela cidade? Mas ao invés de estar lamentando, ao invés de estar chorando, reclamando da vida,
Diz o texto sagrado que Paulo e Silas cantavam. Os prisioneiros que estavam ali ouviam Paulo e Silas cantando e glorificando a Deus. Talvez dizia, esses dois são masoquistas, gostam de sofrer, apanharam por causa desse Deus, estão presos por causa desse Deus, mas eles cantavam. E Deus que ouve a oração do seu povo, Deus que trabalha para que tudo, meus irmãos, seja bênção em nossas vidas, transforme-se em bênção em nossas vidas. Ouviu a oração de Paulo e de Silas. E o texto nos diz que quando menos esperavam, à meia-noite, Deus manda um terremoto, abala os alicerces daquela prisão, quebra as cadeias, Paulo e Silas e todos os demais saem dali. E o que me deixa feliz, mas também intrigado, é que aqueles prisioneiros que estavam ali, sendo libertos, não fugiram. Porque nós sabemos que os presos passam 24 horas tentando fugir, mas o apóstolo Paulo e Silas conseguiu segurar aqueles presos. De repente o carcereiro sai dali olhando, não vendo ninguém, puxou-se da espada para suicidar-se, porque a lei já dizia, o governo romano já dizia, que quem facilitasse, ou que quem deixasse um preso fugir, pagaria com a sua própria vida, e seria torturado e assim por diante. E ele disse, se eu me entregar para o governo para ser penalizado e por fim morto, eu mesmo vou me suicidar. Paulo e Silas e os demais que estavam ali disseram, não faça isso, porque todos nós aqui estamos. E aquele homem trêmulo, não entendendo o que estava acontecendo, diz, o que farei para ser salvo? Atos 16:31, e Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, e essa palavra é para todos que estão nos ouvindo nesse dia, e os demais que crê no Senhor Jesus Cristo, e se a tua casa crê também, será salva. E aquele homem que agora estava aguardando Paulo, que talvez não tenha tratado bem, primeiro trata de Paulo ali na casa que ele tinha na prisão, depois leva para sua casa. Paulo prega o evangelho, ele, a sua esposa e os seus filhos se convertem e são batizados. Portanto, a igreja já tinha sido salva, Lídia, e agora o carcereiro e a sua família, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados seus propósitos. Por isso é que Deus nos conduz em triunfo para proclamar a fragrância do conhecimento de Deus. Portanto, eu incentivo a você, querido, que está me ouvindo, a aprender mais da palavra do Senhor, a debruçar mais, a gastar mais tempo na palavra do Senhor, aprendendo para falar para homens e mulheres o que é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez e faz, e que você possa se arrepender dos seus pecados. Assim é o evangelho de Cristo que nós pregamos, e esse homem se converteu, Atos 16, de 19 a 24. Assim, em toda circunstância, o crente pode erguer-se das cinzas e exclamar, graças, porém, a Deus. E é por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz que nós podemos gloriar nas próprias tribulações, porque as tribulações produzem para nós perseverança, a perseverança, experiência, e assim por diante. Glorie-se nas tribulações, não reclame. Você está passando por dificuldade, glorie-se em Deus, porque Ele sabe que você pode, porque Ele não manda provação que não seja humana, que você não possa suportar. Ele manda provação, mas Ele manda o escape. É Deus que está contigo. Jesus Cristo passou por dificuldade, diz que nós passamos, mas deveríamos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós venceremos. E agora o Paulo chega no versículo 15, depois de dizer que graças a Deus que nos conduz em triunfo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Eu e você, nós não somos apenas o perfume, mas a Bíblia, Paulo está dizendo que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É a argumentação que Paulo continua. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E aqui, meus queridos irmãos, Paulo ensina para nós em duas vias, ele está nos ensinando. Porque ele diz, você é bom perfume de Cristo para quem? Ele diz primeiramente, para os que são salvos. Tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Para com este, quem? Os salvos, os perdidos, cheios de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. A palavra de Deus é dita em Atos 4:12. Porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Tessalonicenses que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes.
ela é apta para o ensinar, ela é capaz de dividir o indivisível. A palavra de Deus, como disse em Isaías, ela vem e não volta para ele vazia, assim como a chuva não vem e volta para Deus vazia, sem que regue a terra e faça germinar. Assim somos nós, o bom perfume de Cristo para com Deus. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo em duas vias. A palavra de Deus, irmão, ela salva e ela condena. E você, diz o apóstolo Paulo, é a carta de Cristo, lida pelos homens. Eu pergunto a você que está me vendo, a você que está me ouvindo, você que é a carta de Cristo, você tem sido o bom perfume de Cristo para os que são salvos e para os que se perdem. Deus, meus irmãos, manifesta por nosso intermédio, pela pregação do Evangelho, a fragrância do seu conhecimento. Deus é conhecido pelas suas obras, mas também pela sua graça. Assim manifesta as vossas obras diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. O conhecimento de Deus vem pela pregação da palavra. Romanos capítulo 10, a partir do verso 10, ele diz: eis que a palavra está perto de ti. Isso é a palavra da fé que pregamos, perto da tua boca e do teu coração. Se com o teu coração crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa acerca de Jesus Cristo. É a palavra, é através da palavra, mas é preciso que ela seja pregada verdadeiramente, Jesus Cristo e esse crucificado. Não é fábula, não é invenção de homem, porque nós somos convocados, intimados a não acrescentar nada do que está escrito e nem retirar. Portanto, a responsabilidade é muito grande de cada um de nós, não apenas do pregador, mas de cada um, porque você tem a oportunidade diariamente de falar da palavra do Senhor. Seja a fragrância do conhecimento de Cristo no trabalho, na escola, na vizinhança, aonde Deus te colocar, seja o bom perfume de Cristo, e que exale esse bom perfume aonde estiver. O perfume do qual Paulo está falando não é uma substância, mas é uma pessoa. O perfume do qual Paulo está falando é você, sou eu, somos nós, porque ele disse, olha aqui o que ele está dizendo, verso 15, porque nós, ele não está falando de uma substância, porque nós somos para Deus, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ninguém, mas é Cristo que nos conduz. Porque Paulo vai dizer aos Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. É Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta. Porque nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade. Por isso que o Paulo está falando, nós somos o bom perfume de Cristo, não apenas o perfume, mas o bom perfume de Cristo, irmãos. A responsabilidade, e esse bom perfume é o conhecimento de Deus, é o conhecimento pelas suas obras, pela sua graça. O bom perfume de Cristo, nós que somos esse bom perfume de Cristo. Glórias a Deus das próprias tribulações. Glórias a Deus, porque nós somos o bom perfume na própria tribulação. As pessoas verão como nós vamos passar as dificuldades, as tribulações, confiando em Deus ou não, reclamando de Deus ou não. Assim, é manifesto pelo nosso intermédio, pela pregação do Evangelho, pela fragrância do Evangelho, Deus será glorificado através do conhecimento. E o conhecimento vem. Paulo disse, meus irmãos, que nós que somos o bom perfume de Cristo devemos exalar. A fragrância exalada pelo ministério paulino era bom perfume de Cristo. Nós somos para com Deus o bom perfume, assim como a marcha triunfal dos soldados romanos, o incenso que era queimado e oferecido aos deuses, para aquele, eu já disse aqui inúmeras vezes, para aqueles que estavam cativos, que estavam ali sendo exibidos para a glória do general, o perfume que as moças traziam, as mulheres, as filhas, as mães, para os soldados que voltaram vivos, glorioso. Imagine aquele perfume
nas narinas daqueles soldados vitoriosos, era cheiro de vida, era alegria, porque daqui a pouco estaria com seus familiares em casa. Mas para aqueles soldados que seriam no final executados, aquilo era cheiro de morte. Era um rito fúnebre, como aquelas rosas, aquelas coroas de flores que levamos aos túmulos. Que cheiro é aquele? Mas Deus quer que você seja essa fragrância, esse bom ou essa boa fragrância para com Deus, seja para os que se perdem, seja para os que são salvos, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Da mesma forma, o principal objetivo de Paulo, meus irmãos, era que as pessoas recebessem o evangelho e recebessem o bom perfume de Cristo. Ah, como me dói o coração ver pessoas caminhando a passo largo, ver igrejas cheias de pessoas com as mentes vazias, porque aqueles que estão ali são responsáveis por ensinar, mas estão enganando. Que você olha de segunda a domingo, são campanha mais campanha de vitória, mas a palavra de Deus jamais é pregada. E eu fico olhando para aquelas pessoas loucas por ouvir a palavra, mas aqueles que estão ali para ensinar a palavra não estão ensinando. Então Paulo tinha esse objetivo, com que as pessoas recebessem o evangelho, o bom perfume de Cristo, e ele percebe que tal fato, meus irmãos, agrada a Deus, e assim também o bom perfume de Cristo para com Deus. Isso agrada ao Senhor. Quando você, homem, quando você, mulher, quando você, jovem, está aqui lendo a Bíblia, para ensinar o seu colega, para falar para aquele que está ali, isso agrada a Deus. Você está se alimentando e você torna-se o bom perfume de Cristo para exalar diante daqueles que estão ali. É isso que o apóstolo Paulo quer de cada um de nós. Esse modo, o apóstolo Paulo associa esse bom perfume à pregação do evangelho. Esta é aroma da vida, para aqueles que creem. É também cheiro de morte, para aqueles que se recusam a aceitá-lo. Eu li certa vez, irmãos, em um portal evangélico, que existe 3 tipos de morte. E ele disse lá nesse portal, primeiro, a morte social. O que é a morte social? A morte física e a morte eterna. Então ele passa a explicar. A morte social é aquela que acontece quando um ser humano é considerado exclusivo ou excluído da vida comunitária. Os ricos que participavam de uma determinada sociedade, de um grupo social, e agora, por uma fatalidade, ele perdeu o que tinha, ele agora é excluído daquele grupo, ele agora não participa mais das festas, dos clubes, ele não goza mais, ele não desfruta mais da amizade daquele grupo seleto. Aí é a morte social. E vem a morte física, qual todos nós sabemos, que é quando nós passamos desse corpo, quando esse corpo, como diz em Eclesiastes, volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus. Aquele que acontece no momento em que o coração para de pulsar, o cérebro para de funcionar, é a morte física, mas também a morte eterna, é aquela para o qual caminham as pessoas sem Deus. E é justamente, queridos, que nós precisamos pregar para essas pessoas. Nós precisamos nos apiedar dessas pessoas. Não daquelas pessoas que estão morrendo socialmente, ou daquelas que estão morrendo fisicamente, mas é preciso ajudá-las a arrebatar do fogo do inferno, para que a sua morte física não seja uma perdição eterna, leve para a perdição ou para a morte eterna. A morte, ela cheira mal. O cheiro de um corpo humano em decomposição é tremendamente desagradável. Mas deixa eu dizer para você, existem pessoas que ainda estão fisicamente vivos, mas o seu cheiro exala um mau cheiro, porque eles estão perdidos. Pode até pensar que está vivo, mas o seu cheiro não é agradável, porque ele está morto para com Deus. É preciso levar o evangelho, é preciso despertar. E Paulo disse que aconteceu isso com ele, comigo e com você, quando escreveu no capítulo 2, Romano. Quando ele escreveu na igreja de Éfeso, no capítulo 2, quando ele disse que dá graças a Deus, a Jesus Cristo, porque nos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus, juntamente com Cristo, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais.
Há pessoas que acham que estão vivas, mas estão exalando um cheiro terrível, porque eles estão mortos. O perfume é uma substância conhecida dos homens desde muitos anos, desde os tempos memoráveis, desde que alguém sentiu o cheiro, meu irmão, seja de uma flor, de uma resina em uma árvore, e passou a valorizar. Há perfumes, queridos, que custam um valor muito grande por causa do seu aroma, da sua exclusividade, alcançam um preço elevado, e outros que são mal feitos acabam por não ter quase valor. Eu te pergunto, qual é o valor da tua aroma? Qual é o valor do teu perfume? Se nós exalamos o bom perfume de Cristo, que não tem preço, que a nossa vida foi comprada pelo sangue de Cristo, que homem algum pode comprar, precisamos exalar esse perfume, e repetindo esse perfume, é o conhecimento da palavra, é a palavra de Deus pregada, primeiro conhecida de nós, que entra no nosso coração para responder. O salmista pergunta, como pode o jovem guardar puro o seu caminho? E ele diz, observando a tua palavra. Verso 12 do Salmo 119, escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E no verso 105 ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como eu posso responder? Lendo, meditando, não é trazendo para a igreja, chegando em casa, botando em qualquer canto e só vou pegar nela 8 dias depois. Não. É meditando na palavra, é lendo a palavra de dia e de noite, apresentando a Deus o meu pedido, o meu socorro, e crendo em Deus que Ele me ouve e me responde quando eu clamo por socorro. Mas eu sei disso quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, como tem sido o teu perfume? Quem tem sentido e como tem sentido? O que eles têm conhecido através de você? Como você tem exalado o conhecimento de Deus demonstrado para os homens? Ao falar dessa fragrância, Paulo está falando não de qualquer cheiro, mas daquele perfume cuja essência aromática penetra incontrolavelmente em todos os lugares, que espalha para longe e ninguém pode cercá-lo, porque agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus manda, quando Deus fala, o homem não pode resistir. Quando Deus chama, o homem não pode resistir. Zaqueu era um homem que a Bíblia diz que ele lutava cada dia mais, ele não se conformava com o que tinha, ele buscava, ele extorquia os seus próprios irmãos, mas ouviu falar de Jesus. Ele vivia lá em Jericó, a cidade maldita, e ali estava, e ouviu falar que Jesus Cristo estava ali, e ouviu falar que Jesus Cristo passaria pelo centro daquela cidade. Ele não podia, apesar de todo o seu poder, de todo o seu dinheiro, ter uma audiência com Cristo, porque os homens que estavam próximos de Jesus não o deixavam, porque ele era mal visto na sociedade. Então ele fez um plano. Ele disse, eu vou subir numa árvore, eu quero ver quem é esse homem que falam maravilhas dele, apesar de ter sido dele ser um judeu. E lá vem Jesus. Primeiro salvou o cego Bartimeu. E agora Jesus vem conduzindo para a sua última semana em Jerusalém. E a população cercando, Zaqueu está lá escondido, talvez maravilhado, não pela presença de Cristo, porque Isaías disse que Jesus Cristo não tinha nada de bom. Olhamos para ele, nenhuma beleza havia que pudesse nos agradar. Mas Jesus Cristo falava, ele era o próprio Deus, palavras belíssimas, um coração tremendo, com palavras suaves. E Zaqueu estava ali, querendo pelo menos ver de longe Jesus. Jesus chega debaixo da árvore e chama pelo nome, porque Ele é Deus, porque Ele conhece, porque Ele sabe o que nós estamos fazendo no mais secreto. Ele sabe, Ele vê, as trevas não me encobrem, eu não posso me esconder, porque os olhos de Deus estão sobre nós. E Jesus chama pelo nome, Zaqueu, desce daí, porque eu vou para a tua casa, eu quero cear contigo, porque eu sou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que bate, e se abrir a porta eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Zaqueu desceu mais do que depressa, correu para sua casa, fez um banquete, recebeu Jesus Cristo. A alegria foi tanta, Jesus Cristo, com aquela ceia na casa de Zaqueu, que abriu não só a sua casa, mas o seu coração. Lucas 19:10, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também era filho de Abraão. Alguém criticou Jesus, como pode? Ele disse, os sãos não precisam de médico, nem os justos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Zaqueu alegremente levanta novamente e diz, Senhor,
eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, como manda a lei. Aí o evangelho de Cristo que nós pregamos. Precisamos pregar, ser esse bom perfume que Jesus exalou, que o apóstolo Paulo e outros tantos, ele manda, ele ordena que nós exalemos, pois, afinal de contas, nós somos o bom perfume de Cristo e que ninguém pode controlar. A igreja do Senhor ninguém para. Tentaram parar Pedro e os demais, prenderam, e Deus manda soltar e manda pregar o evangelho, e eles vão pregar. É preciso, meus queridos irmãos, essa fragrância, ela não precisa de prova, simplesmente, ela enche o ambiente. Em João capítulo 12 nos diz que Jesus Cristo está na casa de Lázaro e a sua irmã, a sua esposa Maria, estava na casa de Simão o curtidor, e Maria, irmã de Lázaro, que era esposa de Simão, ela pega um perfume tão valioso, coloca sobre Jesus Cristo. Alguém criticou, mas o perfume era tão bom que exalou em toda a casa. Não precisamos de prova. O evangelho de Cristo é superior a tudo. Ele está acima de tudo, ele é capaz de tudo. E ele faz tudo. O evangelho é o próprio Cristo. 10 leprosos estavam ali. Jesus ia passando, ele se joga aos pés de longe. Senhor, se tu quiser, pode nos purificar. E Jesus, sim, quero. Ficam limpos. Vão, apresenta-se aos sacerdotes. E apenas um voltou. Porque somente esse teve a cura física e a cura espiritual, o evangelho de Cristo. Para esse foi cheiro de vida, e para os 9 foi cheiro de morte. É o que também ocorre, meus irmãos, com o conhecimento de Deus em todo lugar. Quando Paulo chegava, quando Pedro, quando João, quando todos chegavam. Paulo chegou lá em Corinto e foi andando no aerópago, levaram ele, porque os gregos eram curiosos, e Paulo olhou e tinha tantos altares, e tinha um altar a um Deus desconhecido, e Paulo, que exalava o bom perfume de Cristo, que pedia a Deus para que ele abrisse uma porta, que nos ordena não perder a oportunidade, disse: vejo atenienses que em tudo são religiosos, porque observando os objetos de culto encontrei até o altar ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu quero vos falar. E um grupo que ouvia, acreditaram. Outros saíram dali chamando Paulo de tagarela. Assim como aconteceu em Atos capítulo 2. E quando Pedro pregava, a multidão se dobrava e o seu coração ardia e dizia: irmãos, que faremos para ser salvos? Outros, que era o cheiro de morte, diziam: estão bêbados, estão embriagados. E Pedro disse: como sendo terceira vigília do dia, esses homens estão bêbados. Porque o evangelho de Deus é assim. É bom perfume para os que são salvos. Cheiro de vida. Mas para os que se perdem, cheiro de morte. Tal metáfora pode aplicar à vida do cristão, como também à vida comunitária, irmãos. Nós como igreja, mas nós individualmente. Consideremos o povo de Deus como um grande jardim florido e veremos belezas e perfume adversos. Individualmente ou florido quando nos juntamos. Alguns nascem em qualquer lugar e outros precisam de um lugar específico para brotar. Mas Deus sabe, irmãos. Deus conhece a tua capacidade e Ele conta com você. Eis a beleza da criação de Deus, eis a igreja do Senhor, que é conclamada para levar o evangelho de Deus em todo e qualquer lugar. Fazemos, pois, irmãos, exalemos, pois, o perfume, esse aroma, essa fragrância de Deus, esse conhecimento em todo lugar. Mas nós só vamos fazer isso se nós nos debruçarmos da palavra de Deus para conhecer, e assim vamos exalar o conhecimento de Deus em todo e qualquer lugar. Amém? Vou concluir. Aqui, meus irmãos, 2 efeitos claros e solenes. Primeiro, para os que rejeitam o evangelho, nós somos cheiros de morte. E não nos sintamos culpados disso. Porque quem age ao Senhor, Ele manda que preguemos o evangelho. Não entristeça você ao pregar o evangelho e alguém rejeitar. Jesus disse: chegando numa cidade, chegando em uma casa, e prega o evangelho, e se alguém não te receber, ele não é digno de ficar, que você leve nem o pó da casa, bata o pé, sacuda e saia dali. Mas se alguém te receber, fique nessa casa, e as bênçãos do céu vêm sobre ele. Se você pregar para alguém e alguém rejeitar, não se sinta como sentiu Samuel, dizendo: Deus, o povo me rejeita. Deus disse: não, Samuel, o povo está rejeitando a mim. Então, para aqueles que rejeitam o evangelho, nós somos cheiro de morte. O mesmo evangelho que salva o arrependido,
condena o impenitente. O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. Segundo, para os que aceitam o evangelho, somos aromas para a vida. Porque o mesmo aroma que simboliza a morte para uns, representa mortes para outros. A mesma mensagem que sentencia de morte, irmãos, o rebelde promete perdão e vida aos arrependidos contritos. O fariseu e o publicano subiram a orar. O fariseu disse, batendo no peito, eu não sou como os demais homens, nem como esse aqui. Eu jejum, eu dou o dízimo e tal. O publicano batia no peito, não levantava a cabeça e disse, Senhor, seja propício a mim, pecador. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele que se humilhou, porque quem se humilha será exaltado. Rejeitou a oração do que se exaltava. O mesmo evangelho que promete perdão e vida aos arrependidos e contritos é o mesmo que rejeita o rebelde. O mar vermelho, que foi caminho de libertação para os hebreus, foi o lugar de morte para os egípcios. Que possamos, queridos e amados irmãos, aprender do Senhor, humildemente, para que possamos exalar esse bom perfume do conhecimento de Cristo, aonde chegarmos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos afirmar a nossa fé, abrindo uma palavra do Senhor, a primeira carta de João, capítulo de número 4. É na carta, não é no Evangelho. 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vamos nos colocar de pé e vamos ler. Depois convido o nosso irmão Dirley, que nos eleve a Deus em uma oração final e impetraremos a bênção do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Primeiro, a carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vamos ler em uma só voz. 1 João 4, de 1 a 6. Todos encontraram? Então vamos ler. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém. Vamos orar com o nosso irmão Dirley, depois receba a bênção do Senhor. Amém. Oh, Deus.
a pandemia, não poder ser contato para essa vida com os irmãos, não podemos precisamente falar de Jesus para nós, não podemos contribuir para dar uma vida maior à sua obra. Então, graças por ter chegado novamente, estamos aqui chegando, não poucos ainda, mas em breve, todos que esperam dele e Deus para que eu disse, para o Pai e para o Senhor e Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, meus irmãos, ide em paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor recline o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. E a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, pela oportunidade que Deus está nos dando. Aos poucos está retornando. Estamos orando na expectativa grande de que nessa semana saia um novo decreto com oportunidade para outros irmãos estarem conosco. Enquanto isso não chega, nós estamos aqui, cultuando nosso Deus, usando todos os protocolos. Eu estou aqui distante, mas estou com a minha máscara, vou já colocar. Nós estamos todos guardados com álcool gel, com tapete sanitizante, com a pia, com todo o cuidado. Aqui é um local muito seguro e cultuando o nosso Deus. E também glorificamos a Deus através das mídias sociais, transmitindo o culto do Senhor. Convido os irmãos, Escola Bíblica Dominical ainda, nós não temos condições de vir. Os irmãos vão aos poucos concordando, e aí nós viremos. Acredito que, quem sabe, nesse segunda quinzena desse mês, possamos já estar aqui. No caso, às quartas-feiras, cada 15 dias, uma quarta-feira é culto de oração, nós orientamos os irmãos a orar. Quarta-feira, por exemplo, estamos expondo ali a carta de Pedro, aquela expressão de Cida ao Hades. Então, quarta-feira, sintonize ali, você estará sendo abençoado por Deus. E a Escola Bíblica Dominical também. Dia do Senhor, estamos fazendo isso. Mas, temos um cafezinho, manhã, com muita segurança, afastado ali, para ter um pouquinho assim de comunhão com os irmãos. Então, um cafezinho ali, os irmãos saiam evitando aglomerações, mantendo a distância, mas com essa comunhão. Diz-lhe, Deus abençoe você e a Rebeca, leve um abraço lá para o nosso pastor em Parnaíba e os demais irmãos. E aqueles demais pedimos uma semana, estamos orando, pedimos oração por nós, por cada um e por nossos irmãos também. Deus abençoe cada um. E domingo estaremos aqui, sabe, maior número, mais irmãos virão. Deus abençoe.